Hoje nós vamos ter o prazer de falar sobre aprendizagem lúdica, né, com a psicóloga Paty Fonte. Daqui a pouco a Paty está entrando para contribuir com a gente, para falar um pouquinho dessa maravilha que é aprender brincando. Vamos esperar um pouquinho. Para quem está chegando agora e não conhece o trabalho da Seduc, a Seduc faz uma assessoria pedagógica, ela faz treinamentos, workshops e ela trabalha com a educação, com tudo que diz respeito à educação, à gestão, à assessoria para as escolas, e esse vem sendo o trabalho. Eba! Boa Oi, noite, Paty, tudo bem? Bem-vinda! boa noite, Alessandra. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sim, Paty, nesses tempos de pandemia, né, onde está todo mundo em casa, crianças fora da escola, pais desesperados para se adaptar a essa nova rotina, vem você nos presentear para falar um pouquinho da aprendizagem lúdica. É, a gente queria que você primeiro se apresentasse, contasse a sua história antes da gente começar. Vamos lá? Claro, é um prazer. Bem, primeiro, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante que possamos dar um acolhimento, uma afetividade realmente nesse momento aí de isolamento, de pandemia, e que estão todos com as emoções borbulhando. Eu sou professora, já completando aí quase 30 anos no magistério. Sou especialista em pedagogia de projetos, especialista em educação infantil. Já trabalhei muito na área pedagógica, como coordenadora, na área de gestão, já estive muito em sala de aula, mas hoje eu trabalho mesmo com formação de professores. Então, eu trabalho com palestras, com cursos, oficinas, assessoria e consultoria pedagógica, viajo muito pelo Brasil, sou escritora, tenho 3 livros publicados pela WAK Editora. Posso mostrar para vocês? Meu primeiro Claro! filhote, meu primeiro filhote, que é o Projetos Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. Ele tem o mesmo nome do meu site. Esse site que eu idealizei há 20 anos já existe na internet. Ele foi aí um dos pioneiros a dar sugestões de aulas, dicas de atividades, projetos para professores, numa época em que a pedagogia de projetos nem era tão difundida ainda, né? Aí, logo em seguida, eu lancei o Pedagogia de Projetos, Ano Letivo Sem Mesmice, em 2014, e o mais recente filhote de papel é o Competências Socioemocionais na Escola. Que Então, legal! resumi aí um pouquinho, né, um resuminho da minha trajetória. Todos eles são frutos de uma experiência, né, de uma pesquisa, experiência prática. Eu defendo esse ensino lúdico, defendo esse ensino baseado na dinâmica, na interação, nos jogos, na brincadeira. Eu acredito nisso. Então, esse tema veio assim para mim também como um presente, falar um pouquinho disso nesse momento. E é um sábado à noite, é tão gostoso ver que temos aí famílias, professores preocupados em trocar experiências com a gente, interagir um pouquinho e tirar suas dúvidas. Então é sempre um prazer poder trocar essas experiências. É o momento de ensinar e de aprender com vocês. Sim, Paty, um pouquinho antes de começar, gente, eu estava conversando com a Paty e a gente estava falando, então tá, então vamos nos divertir um pouquinho, né? Porque quem ama educação, quem acredita nessa educação com significado, não tem jeito, a gente se diverte com isso, a gente se diverte com essa aprendizagem. Queria lembrar só mais uma vez para quem está nos assistindo, a Cristiane Feital, nossa querida, que sempre faz essas mediações. Ela não está aqui hoje porque ela teve um problema pessoal particular, ela está resolvendo isso, mas logo na semana que vem ela estará de volta. Então vamos Aproveitar e lá, mandar um Paty. beijo para ela. Beijo, Isso. Cristiane. Beijo também, Cris. Bom,
Paty, nós estamos vivendo momentos, né, onde a gente pensa bastante nessa aprendizagem lúdica. Acredito que a educação até esteja vivendo um grande desafio, porque é a educação infantil fora da escola, né? Ficou se questionando muito o que é o significado dessa aprendizagem. A gente vê pessoas confundindo também o que é uma brincadeira com significado, o que é uma aprendizagem de fato, onde nós temos brincadeiras com intencionalidade ou simples brincadeiras, né, sem sentido, o que até desvaloriza o profissional de educação infantil. Então, assim, queria que você contasse pra gente como é essa aprendizagem com significado, essa aprendizagem lúdica e de que forma que ela acontece. Vamos? Vamos lá. Bem, primeiro é muito importante ressaltar aqui, para quem está nos ouvindo agora, ou quem pode vir a nos ouvir no futuro, que a live ficará gravada, né? Quem não é estudioso da área pedagógica, assim como a gente, quem não cursou pedagogia, então as famílias e tal, que brincar, primeiro, é uma necessidade e um direito da criança. Então, todas as crianças necessitam brincar, e é um direito garantido por lei, e agora também na nova BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, isso é bem explícito. Então, primeira coisa. Segundo ponto, né? Brincando, a criança desenvolve todos os seus aspectos. Ela se desenvolve de uma forma globalizada. Então, é preciso que quem não sabe disso tome consciência de que brincando a criança desenvolve o seu lado cognitivo, o seu lado afetivo, socioemocional, o seu lado psicomotor, desenvolve-se de uma forma ampla. E esse desenvolvimento ele acontece de uma maneira natural. Agora, é claro que ele é preciso que haja interações ali por parte do profissional para que a criança tenha a possibilidade de cada vez se desenvolver mais, né? E ir se desenvolvendo de acordo com as suas peculiaridades. A gente sabe que essa interferência faz toda a diferença. Todo ser humano, pensando em aprendizagem, todo ser humano necessita que algo lhe toque para que ele sinta as emoções e o sentimento, para que dali, mesmo que ele faça um esforço inferior, então a aprendizagem ela é muito mais uma motivação interna do que externa, algo precisa tocar aquele ser, ele precisa se sentir motivado para descobrir novas coisas, para, de repente, até fazer um pequeno esforço para ir atrás das suas respostas, né? Então, a aprendizagem, ela só acontece dessa maneira. E com a criança, é através do lúdico, é através do brincar, que é a sua forma natural de enxergar o mundo, né? Forma natural de viver. O brincar é muito sério para a criança e é ele que vai ser esse motor, que vai impulsionar o seu interior, as suas emoções, seus sentimentos, para que ela, então, descubra aí todo o seu potencial. Né? O seu potencial, os seus limites, o seu potencial, né? Ela aprenda a se relacionar com o outro, enfim. Poderíamos ficar aqui falando uma hora sobre o que é brincadeira e desenvolvimento infantil, né? Mas a gente tem aí ainda um tempinho e vamos aprofundando aos poucos. Sim, porque quando a gente fala de criança e de desenvolvimento, a gente não tem como, né, separar a criança da brincadeira, porque é através da brincadeira que ela amadurece, que ela se desenvolve. Hoje em dia, a gente ganhou uma força nisso com a nova base, né, que vem dizendo que a criança deve aprender através desses campos de experiência. E através desses campos ela vai conhecer a si mesma, ela vai conhecer o outro, ela vai explorar o espaço, ela vai se expressar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como um professor pode avaliar a sua criança, o seu estudante, através das brincadeiras que ele faz, dos brinquedos e dos jogos. Primeira coisa, o professor ele precisa ter essa consciência de ter um olhar sensível, atento e observador, né? Essa consciência lúdica. Sem essa consciência lúdica, ele não vai conseguir dimensionar e avaliar, né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu fico muito triste quando eu ainda escuto nas escolas professores falando assim: acabou a brincadeira, agora vamos estudar. Como se
eu percebo naquele momento que aquele profissional ele não conhece, ele não sabe que enquanto a criança está brincando, o quanto ela aprende, o quanto ela se desenvolve. Mais triste ainda eu fico quando a criança fala assim, professora, eu já acabei, agora eu posso brincar? Então ela está vendo o estudo completamente desassociado do processo do prazer e do processo de brincar. Então, quando o professor já tem essa consciência, ele já tem um olhar diferenciado. Então, durante os jogos e brincadeiras, são dadas inúmeras pistas. Pistas de quê? Do que aquele aluno já tem desenvolvido, do que ele ainda precisa desenvolver, quais são as suas dificuldades. Através do brincar, a criança demonstra muito dos seus sentimentos, do seu cotidiano, né? Ela vai colocando ali em prova toda a sua vida. Quando o professor tem esse olhar sensível e percebe da importância do registro, porque às vezes a gente, na sala de aula, na dinâmica da escola, até observa no momento e esquece de registrar, esquece de anotar. E aí você depois, a sua memória, fatalmente, você pode vir a esquecer. Então, primeiro, esse olhar sensível e atento. E segundo, registre tudo. Registre as falas dos alunos, o que você escutou que achou interessante, como cada um se desenvolveu após um jogo, após uma atividade dirigida, orientada, ou até mesmo durante as brincadeiras livres, que assuntos eles mais buscam, né? Conversam entre si quando não estão sendo dirigidos. Tudo isso é ponto de partida para novos planejamentos. E ali, novas sequências de atividades, avaliações, projetos a serem desenvolvidos. Percebe-se nitidamente quem já tem, falando aí das múltiplas inteligências, né? Quem já tem a inteligência, de repente, espacial mais desenvolvida, aquele que precisa desenvolver esse lado. Então, quando você tem esse olhar sensível e atento e registra tudo, fica muito mais fácil planejar. Sim. Paty, a gente falando disso, né, do desenvolvimento de cada um, essa avaliação ela fica muito clara e a gente também consegue instrumentos até para o que a gente vai trabalhar posteriormente, né? E assim, essa nova concepção democrática dessa educação que vê o sujeito, cada um no seu tempo de desenvolvimento, né? Então a gente tem sempre, acho que nenhum professor mais em sala de aula tem uma sala de aula homogênea, onde os estudantes estão todos no mesmo ponto do desenvolvimento. A gente sabe que cada um tem ali o seu diferencial, o seu momento, e isso é democracia na educação também, né? Esse olhar cuidadoso para cada um construindo seus conhecimentos no seu tempo. Então, você pode falar para a gente um pouquinho por que esse brincar é tão importante para esse desenvolvimento individual de cada um? Precisamos, assim, pensar primeiro que hoje temos aí inúmeros relatos, inclusive já neurocientíficos, que comprovam, né, o desenvolvimento cerebral de cada pessoa e comprovam aí a importância do brincar no desenvolvimento humano. Então, com toda essa base científica, com todos esses estudos, com tudo isso, a gente já sabe que a criança ela brinca primeiro para tentar se conhecer, para tentar compreender o mundo que lhe cerca. Através da brincadeira, a criança vai se colocando nos diferentes papéis, né? E tentando mesmo se enquadrar naquele contexto. Em segundo momento, é através do brincar que ela aprende a se relacionar com o outro, que ela aprende as regras, que ela aprende o certo e errado, o ganhar e o perder, aprende a lidar com os seus sentimentos, ela aprende o seu próprio limite, o limite do seu corpo, né? A se desenvolver de uma forma ampla. Então, de acordo com cada faixa etária, o brincar ele se apresenta de uma maneira, né? De acordo com cada faixa etária, quanto mais estimulado for, sabemos que mais aquele sujeito se desenvolve. E não só em um aspecto. É preciso aí pensar nesse aspecto global, nesse sujeito como um todo. E cada um já chega na escola com uma história ali de vida, né? Com uma carga que traz da sua realidade. Então é por isso que vem aí essas diferenças, porque muitas vezes dentro da sua família há muito mais estímulo, há muito mais preocupação com esse lado de desenvolvimento e aquele outro que de repente não tem isso, né? E somos diferentes, independente mesmo que
tentemos padronizar e massificar, as pessoas são diferentes, elas têm histórias de vida diferentes, personalidades diferentes, se desenvolvem em ritmos diferentes. Então, o que me deixa muitas vezes preocupada nas escolas é quando a escola tenta trazer todo mundo naquela mesma forma, aprender no mesmo tempo, com as mesmas propostas de aulas e atividades, sem valorizar essas individualidades, porque são essas diferenças que enriquecem e são nessas peculiaridades que cada um vai desenvolver o seu lado de melhor, né? E nessas Sim. relações, no aprender a lidar com o outro. Então, quando a gente pensa em brincar e desenvolvimento, quem desconhece esse estudo, saiba que a criança, ela não está perdendo tempo brincando, pelo contrário, é brincando que ela mais se desenvolve, é brincando que ela tem a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que ela precisa e de colocar muitas vezes para fora coisas que ela não consegue, não sabe ainda como verbalizar. Né? Então valorize a brincadeira, proporcione a brincadeira, traga a brincadeira para a sua realidade, seja você professora, seja você mãe, tia, e entenda que isso é muito sério para a criança. Sim. Paty, a gente observa também o quanto algumas brincadeiras, elas são atrativas para as crianças, né? Qual é a criança que não gosta de cantar, de dançar com seu professor, de encenar uma história que ele acabou de ouvir? E a gente percebe também que determinados jogos que a gente propõe para as crianças, eles vêm trabalhando tanto muitas potencialidades, né? Como também deixam claro, às vezes, algumas emoções que precisam ser trabalhadas nos nossos estudantes, né? A gente percebe a baixa capacidade, às vezes, de frustração dessa criança, e isso fica tudo muito claro ali numa simples brincadeira, num jogo que a gente coloque regras e outras coisas mais que a gente usa nessa aprendizagem lúdica, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente de algum jogo ou atividade prática que pudesse trabalhar essas emoções das crianças, atrelando essas emoções às suas frustrações, ou não, né? Porque tem crianças que ficam frustradas, mas outras que são tão cheias de si e pensam que sempre vão vencer. Como é que você poderia indicar para a gente um jogo ou uma brincadeira? Então, vamos pensar assim, as crianças até 4 anos, 2 anos e meio, até 4 anos, sabemos que os contos de fadas, eles propiciam muito esse desenvolvimento dos sentimentos, das emoções. Então, a criança até 4 anos, não só ouvir as histórias, como proporcionar que essas crianças brinquem e dramatizem. Então, que elas incorporem esses personagens. Por exemplo, criança de 3 anos adora a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, depois de ouvir a história, deixa ali máscaras, acessórios, deixa a criança brincar. Então, ora ela vai ser a Chapeuzinho, ora ela vai ser a vovó, vai ser o lobo, ela vai ser o caçador. Ali ela vai lidar com questões como medo, ela vai lidar com questões como obediência e tudo mais. Agora, conforme isso, eu dei um exemplo, tá? De um conto, mas todos eles trabalham muito isso, essas questões de sentimentos, emoções, que a criança de uma certa forma, visualiza nos personagens e aprende a lidar com isso. A partir dos 4 anos e pouquinho, mais ou menos, os jogos com regras, como você bem disse, ajudam muito a criança a começar a aprender a lidar com as frustrações. As crianças que têm dificuldade, né, de lidar com isso, têm baixa tolerância às suas frustrações. Agora, se você percebe que tem um aluno ali que não aceita perder de jeito nenhum, né, mas que ele se destaca em algumas habilidades, uma dica que eu deixo é a seguinte: existem jogos de vitória ao acaso. Por exemplo, jogos que não importa se você é muito ágil, não importa se você é muito inteligente na área de matemática, não importa se você é muito bom na área oral e escrita, porque a vitória será ao acaso. Então, jogo de dados, roleta, aquela famosa batata quente, pistas, né, de percorrer. Quem vai ganhar e vai perder vai ser variável, vai ser muito ali realmente pela sorte, não porque você tem uma habilidade
né? Você é bom em alguma coisa. Isso ajuda muito as crianças, porque elas começam a compreender que é possível sim se ganhar e perder na vida, independente das suas próprias habilidades, né? Então essa é uma dica que eu deixo aqui. Vão aprendendo também a dar leveza a isso, né, Paty? Porque na vida a gente Exatamente. precisa aprender a perder, porque a vida muitas vezes vai dizer não pra gente. Então, olha que criança mais forte que a gente vai estar ajudando a formar. Uma criança que sabe perder, que sabe ouvir não num determinado momento, que sabe o momento não, agora espera, não é a sua vez. Quanto isso vai colaborar, sendo que a gente pode estar trabalhando isso numa brincadeira, né? Coisas, né, que essas crianças vão aprender muito na escola, porque em casa muitas vezes é filho único, né, tem toda a atenção, toda a família, todo o cuidado. Então, por que na escola você acaba aprendendo de uma maneira diferente? Você aprende a esperar a sua vez, aprende a dividir o seu brinquedo, a compartilhar o seu lanche, a ouvir o amigo falando, que não é tudo na hora que você quer, né? Então, é um processo ali interligado. É o cognitivo com o socioemocional, com o afetivo, né? Por isso que é tão importante valorizar aí os professores de educação infantil. Quero aproveitar aí esse momento, mandar um beijo para todos os professores de educação infantil, porque a gente já sabe hoje que até os 7 primeiros anos de vida, né? Até os 7 primeiros anos de vida, que realmente é formada essa base, né? Essa base de valores, esse programa emocional, ele é como se fosse instalado no ser humano nesse período, né? Então é muito importante valorizar esse profissional aí que tantas vezes é desvalorizado. E é importante, né, a gente falar sobre isso nesse momento onde as crianças estão fora da escola, né? A gente tem pesquisas de primeiro mundo que falam da importância da educação infantil, às vezes mais até do que os outros segmentos, porque tudo que a criança de fato precisa sedimentar e aprender, ela estará aprendendo ali, né? Então a gente vem, coração batendo para os professores de educação infantil que merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração. E a gente sabe, né, Paty, o quanto esses profissionais estudam, se preparam para fazer um bom trabalho, né? Então, que essa valorização parta da gente também. A gente está aqui para honrar vocês nessa live. É a base, né, Alessandra? É uma base. Eu sempre falo isso nas palestras. Imagina você para um prédio, né, ser bem formado ali, ter uma base, precisa de uma base sólida, né, para que ele não venha ruir. E a base da educação é a educação infantil. A gente precisa sim valorizar cada vez mais esses profissionais e levar o máximo aí, não só de apoio, como de informação para esses professores, né, e se colocar à disposição deles. E quando a gente fala dessa base, né, a gente está falando em formação de pessoas que vão aprender, às vezes, através dessa aprendizagem lúdica, a aprender a se posicionar, a aprender a escolher, a viver boas experiências, a ter boas coisas para contar. Agora, Paty, a gente sabe que o governo e as instituições de ensino estão agora falando nessa reabertura das escolas, né? É algo que preocupa a todos, porque para que essa reabertura aconteça, se fala muito e vai ser necessário esse distanciamento. Uso de máscaras, álcool, crianças separadas umas das outras, crianças que falam através do seu corpo o tempo todo, né? E que a gente vai precisar dar um jeito de encontrar uma prática onde a gente possa desenvolver as habilidades que a gente quer desenvolver, mas dentro de um distanciamento. O que você pode falar para a gente sobre isso um pouco? Bem, gente, eu acho que essa resposta, né, de como fazer isso é uma resposta que todos estão buscando, né? Todos nós estamos já pensando, planejando, buscando aí colher a experiência de outros países. A grande realidade, assim, que eu deixo de opinião para as pessoas é que tentem se pautar cada instituição na sua própria realidade.
né, no seu espaço físico, nos seus alunos, na sua comunidade, para buscar o melhor caminho para vocês. Porque não vai ter, como nada em educação, não existe uma receita, né, de bolo, nenhuma fórmula mágica. A gente vai encontrando aí de acordo com as possibilidades. Eu desejo de todo o coração que tenhamos auxílio, né? Que as escolas públicas tenham aí auxílio do governo, que as escolas particulares recebam aí todo o apoio também de seus gestores, recebam um suporte, não só um suporte de físico, né, de materiais, como também um suporte aí para essa estrutura emocional de cada indivíduo, não só de cada aluno, de cada família, de cada professor, de cada profissional que está inserido ali no contexto da escola. A minha preocupação muito grande nesse momento é essa. Além de todos os cuidados necessários da higiene, de se manter, né, de voltar às aulas nesse período, esse pensar no emocional dos seres que ali estão envolvidos, né? Sim. Gente, já são 18h27, né? Vocês sabem que a gente tem 40 minutos, mais ou menos, para encerrar. Então, quem tiver perguntas, aproveitem aí a Paty, que está aqui com a gente. Vamos sugar dela tudo que a gente puder, né? Então, podem mandar a pergunta aqui, que eu anoto para a gente fazer para ela, tá? Que o tempo está correndo, está passando muito rápido. Paty, eu sei que você preparou uma prática rápida para hoje. Olha só que maravilha! Vamos brincar, é isso? Eu preparei sim. Na verdade, eu quero deixar uma super dica a todos que estão aí ouvindo, estão em casa com seus filhos. Como ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu trouxe para vocês aqui uma prática muito simples, que todo mundo pode fazer em casa, que vai, trazer inúmeras possibilidades de brincadeiras e é uma reciclagem. Vê se você consegue enxergar. Eu tenho várias tampinhas, ó, que eu fiz de alfabeto móvel. Consegue ver? Sim. Vou pegar mais uma aqui. E algumas outras tampinhas que eu tenho aqui, ó, que eu coloridas, tá vendo? E um dado simples que eu fiz coloridinho, mas que poderia ser de letras também, tá? Então, com essas tampinhas, eu posso começar a juntar hoje mesmo todas as tampinhas PET que eu tenho em casa e transformar essas tampinhas em jogos. Jogos de formação de sílabas, de rimas, jogos em que eu vou lançar desafios. Então, de repente, eu peço assim, eu quero que você desenhe com as tampinhas coloridas, que você forme uma figura de um animal marinho. E aí bota o tempo lá rolando para dar uma emoção e a criança, de repente, vai montar o seu desenho. Aí depois, vamos tentar escrever o nome desse animal que você escreveu agora usando o nosso silabário? Tudo com essas tampinhas. Outra ideia muito legal também que você pode fazer é a própria matemática, né? Jogar o dado, como eu mostrei para você, um coloridinho, né? Jogar o dado, aí você vai montando, pegando as pecinhas que são as próprias tampinhas que eu guardei, né? Que eu montei, e aí você vai fazendo contagens, lançando pequenos problemas de adição, de subtração, de multiplicação. Por que eu trouxe essas dicas? Porque cada um vai aí adaptar a faixa etária da sua criança, a faixa etária do seu filho. Então, se eu pedir para você agora, se você acha uma tampinha na sua casa, o que você pode fazer com ela? Pega uma tampinha, se você tem aí sobrando na sua casa, coloca ela na frente de um papel e tenta transformar num desenho qualquer. Você que é adulto, no final, quem conseguir fazer isso me mostra. Que desenho vai se transformar a sua tampinha? Por quê? Qual é a dica? A dica é desenvolver a criatividade. Desenvolvendo a criatividade, você vai desenvolvendo uma série de outros conteúdos, de acordo com o nível de cada um, né? Nível de desenvolvimento, com a faixa etária, com os interesses. Então, se você é adulto e quer brincar, pega lá a sua tampinha, não importa qual seja, coloca em cima de um papel, pega qualquer caneta, qualquer lápis que você tenha à mão. Que desenho vai virar? Coloca lá no meio e desenho em volta. Manda aí que eu quero ver. Que legal. Paty, a gente tem uma pergunta aqui, uma pergunta do Léo Barbosa. Ele está perguntando, professora, você considera o processo de gamificação de aulas ideal para trabalhar em aulas online?
Olha, eu acho que dependendo da sua realidade, se os seus alunos gostam de games, se eles jogam games, e se esses games vão propiciar o desenvolvimento dos seus alunos, por que não? Eu acho que pode ser mais uma ferramenta. Eu não vejo nada como a única ferramenta, o certo, o errado, vai depender muito aí da sua realidade, do seu grupo de alunos, do que esse game vai desenvolver neles, e se ele pode aí se adequar ao seu conteúdo, por que não, né? Alessandra, se me permite, deixa eu mandar um beijo muito grande para a professora Marta Helvas. É uma honra ter Marta Helvas aqui na nossa live, grande escritora, neurocientista, palestrante, minha amiga. Beijo, Marta. É muito bom ver, né, o nome de Marta Helvas subindo aqui na nossa live. Que honra, né? Paty, a gente sabe que enquanto as crianças estão na escola, elas vivem uma rotina estruturada, né? O quanto essa rotina é estruturante para a criança, é organizadora para a criança. E nessa época de pandemia, a gente sabe da dificuldade de algumas famílias em estabelecer uma rotina saudável, né? Em colocar a criança, em manter a criança nessa aprendizagem, né? A gente sabe o quanto a criança não pode ser considerada aquilo que a gente estava falando no início, né? Não é só esse brincar por brincar, o brincar livremente. A gente sabe o quanto a criança é inteligente, o quanto ela pode ser estimulada, o quanto a gente pode estar desenvolvendo habilidades nessas crianças durante até essa pandemia com uma rotina. Então, que tipo de jogos lúdicos, de brincadeiras, de atividades, de experimento você poderia sugerir para essas famílias nesse tempo? Então, é importantíssimo que as famílias tentem se organizar aí dentro da sua estrutura, na sua rotina. É claro que a gente sabe que é um momento ímpar, então é preciso também termos aí a empatia, que cada família está encontrando muitos desafios também, mas que dentro dessa rotina tenha sempre um momento para essa criança ter o seu brincar livre, e um momento em que possa ter um brincar mais dirigido, orientado, para essa relação afetiva, aproveitar a proximidade, né? Aproveitar que os pais estão mais tempo com seus filhos para conhecer melhor do que eles gostam, quais são as suas preferências. Então vai variar muito de acordo com a faixa etária. Os maiores, eu sugiro os jogos de tabuleiro, eu acho que ajudam bastante. Eu acho que os pais contariam um pouco das suas histórias de vida. Quando eu era criança, eu gostava de brincar disso. Você quer aprender? Sabe? Contar um pouquinho deles, um pouquinho da sua história. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu, por exemplo, gostava muito de desenhar. Você quer desenhar comigo? Aí vem o outro e conta um pouquinho da sua realidade. Olha, eu já ajudava minha mãe na cozinha. Vamos fazer um bolo juntos? Será que dá pra gente brincar fazendo um bolo? Depois, que tal esse bolo ser o aniversário da boneca? O que a gente precisa para esse aniversário? Vamos convidar quem? Mesmo que os convidados sejam os brinquedos, vamos confeccionar os convites juntos? O que vai ter na nossa festa? Então vamos listar aí o que vai ter na nossa festa. Vai ter música? Que música? Como vamos dançar? Quem gosta de dançar? E aí você entrar nesse mundo da imaginação. Proporcionar o desenvolvimento da criatividade, embarcar nisso, porque a criança, ela muito bem, ela compreende se você está inteira na brincadeira com ela, ou se você está falando alguma coisa só para poder passar o tempo e tirá-la dali, entendeu? Para poder entretê-la. A criança sabe exatamente quando você tem esse perfil lúdico, quando você está ali junto brincando. Então é o momento de aflorar a criança interior que existe dentro de cada um de nós, para brincarmos com nossos pequenos. Com certeza. Paty, a gente tem mais uma pergunta aqui da Letícia Mariana. Como ajudar estudantes que se sentem pressionados nessa época de pandemia, especificamente com o acúmulo de provas e atividades online? Pois é, eu tenho muito receio disso. Eu prevejo no final da pandemia uma pressão muito grande em cima de todos, principalmente dos alunos maiores e dos professores, para dar conta de todo o conteúdo que não foi dado. Então essa pressão ela pode ser prejudicial, emocionalmente falando, e atrapalhar muito mais o desenvolvimento desse ser humano. Eu acho que não é hora dessa pressão, não é o momento disso, é hora de cada um tentar levar dentro dos seus limites, sabe? Tendo essa empatia. Essa é a minha opinião. A gente sabe que a escola ainda é muito conteudista,
que as crianças, conforme vão crescendo, vão se afastando aí do mundo lúdico. Então, a minha luta enquanto pedagoga que defende a pedagogia de projetos, trabalha com as competências socioemocionais, é que o lúdico permaneça com a gente, independente da idade. Então, não deixe dormir essa criança interior, porque assim você se desenvolve o tempo todo com essa pureza infantil, esse brilho no olhar, esse sorriso de criança. É isso que a gente precisa. O mundo já está com pressão demais, né? Já está duro demais. Então, não é o momento de pressionar, nem de se sentir pressionado e aflorar ainda mais a ansiedade, o medo, a insegurança que a gente já vive por conta da crise, né? Sim, eu fico pensando também que essas crianças que já estão sendo pressionadas, né? Algumas crianças não têm jeito, elas estão vivendo isso, e aí também contribuindo um pouco com essa pergunta, talvez se a gente pudesse transformar esse momento de pressão no momento de brincadeira, no momento de mostrar para essa criança que ela pode vencer esse terrível inimigo, que ela vai dar conta disso, e trazendo um pouco de leveza no que não está leve para ela, né? Às vezes o adulto consegue fazer essa relação quando ele fala, nossa, mesmo que a gente não ache que é tão legal, mas olha que legal isso que você tem para fazer, talvez dê uma ajudada. Bom, gente, a gente tem pouquíssimo tempo agora. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Paty, que pena, passou tão rápido. Passa rápido, né? Muito rápido Passa mesmo. Mas rápido. eu me coloco super à disposição para continuar conversando com vocês aí nas redes sociais, através do meu site, enfim. Eu acho que é hora de continuarmos trocando essas experiências mesmo. Então, quem quiser entrar em contato comigo, aí me coloco super à disposição. Tá, então eu quero que você feche a nossa live, deixando um recado especial para todos esses educadores que estão vivendo esse momento tão desafiador e para o próximo momento que vem, que parece que vai ser mais desafiador ainda. Então vamos lá, um recado, Paty, para todo mundo. Acho que o recado final não pode ser diferente do nosso tema. Então, o recado é exatamente isso que a gente tentou transmitir a live toda. Consciência de que através da brincadeira e através dos nossos sentimentos, desenvolvendo o melhor das nossas competências, né, relacionadas aí às emoções, os sentimentos, ressignificando tudo isso, porque eu sei que é um momento de borbulhar dessas emoções, é um momento de insegurança, medo, dor, dúvida, incerteza. Então, é a hora, talvez, de um autoconhecimento, uma autorreflexão, a hora de desenvolver o que há de bom. Desenvolver a criatividade, a solidariedade, a empatia e se permitir errar. Aos professores e aos alunos, se permite errar. Nem todos os dias estaremos 100%. E é como num jogo. Existem dias que ganhamos, dias que perdemos, dias melhores, dias piores. O importante é que continuemos nessa luta constante de evolução, aflorando aí essa criança interior e valorizando os bons sentimentos. Então, acho que é o recado que eu deixo para vocês. E que eu tento colocar em prática também. Paty, então, muito obrigada pela participação, foi ótima. Foi ótimo ouvir você, ouvir essa importância dessa aprendizagem lúdica que a gente acredita tanto. É ótimo ouvir como você considera os profissionais da educação infantil, e que a gente possa aproveitar você mais por aí mesmo, pelas redes sociais. Queria agradecer a todo mundo que participou, que esteve com a gente. A Cristiane, que está ali de longe, que não pôde estar aqui, que na próxima estará. Cris, olha. E é isso, gente. Então, até a próxima. A Seduc vem aí mostrando lives semanalmente, uma mais legal que a outra, uma mais interessante. Passou um pouco por essa questão de cuidar do ser humano nas anteriores e agora voltando para a educação aí, que é essa paixão que a gente tem. Então, assim a gente vai. Até a próxima. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, um beijo.